Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 15 de março. Comigo estão Silvério Cunha e José Faustino. O meu nome é Luís Matias. Bem-vindos. Começamos o programa de hoje com a notícia que não queríamos dar, naturalmente. A morte de Alberto Magalhães, o psicólogo, foi psicólogo e um dos fundadores da Rádio Diana FM. Diariamente estava connosco na Nota à la Minuta, também no programa Torto e Direito e todas as sextas-feiras, como o dia de hoje, no programa Encontros Fatais. Mas isso é só o momento mais recente, José Faustino. Boa tarde a todos. Pois é aquela notícia que ninguém gosta de dar, nem ninguém gosta de receber. E eu ontem, quando a recebi, é como se dizer, é um soco muito forte no estômago. Tanto mais, e assim resumidamente, eu tinha falado com ele há 2 ou 3 dias, ele estava doente, mas não era nada do outro mundo, estava de cama, com dores no abdômen, tinha uma consulta marcada. Pensei que é daquelas coisas passageiras, enfim, que se resolvem. Ele, infelizmente, ultimamente não andava muito de saúde, mas estava normal, e fazia normal, com esta atividade toda na rádio e tudo, e de convívio e todas essas coisas. Portanto, estava longe de se pôr uma coisa destas, não é? O que é certo é que aconteceu, é uma injustiça. Um amigo, quando um amigo morre, é sempre um grande prejuízo e uma grande tristeza, e daquelas coisas que não deviam acontecer. E para mais, com 71 anos, ele nem 72 anos chegou a fazer. Portanto, ele era um bocadinho mais velho do que eu. Bem, eu sou amigo do Alberto Magalhães há quase 50 anos, quando ele veio para Évora. Foi sempre um indivíduo, uma pessoa que mostrou rápido. Portanto, ele é psicólogo, fez um excelente trabalho, isso é reconhecido por toda a gente, na área da sexualidade e muito na psicologia hospitalar. É conhecido, tem fama de um excelente profissional e uma referência. Mas chegou a hora de se reformar e reformou-se, fez muito bem, dedicou-se a outras coisas, olha, intensificou mais aqui o serviço da rádio e tudo isso. Era um indivíduo, daquilo que eu me apercebia, muito estudioso, uma pessoa muito culta, com quem dava gosto discutir, e eu particularmente tive o privilégio de ter grandes discussões com ele, porque tínhamos fases, havia fases em que concordávamos e outras em que desconcordávamos em tudo, e aquilo davam discussões muito grandes. E ele não era uma pessoa, era uma excelente pessoa, preocupada com tudo e com todos, mas não era macio, era uma pessoa agressiva na forma de falar e essas coisas todas. Todavia, foi sempre, no fundo, um ingênuo. Era uma pessoa que acabava por dar a volta com facilidade, apesar de toda aquela cultura, todo aquele saber, todo aquele conhecimento, toda aquela força, aquela vitalidade na discussão das coisas. O argumento mais simples, a coisa mais simples, ele foi sempre uma pessoa tão boa que de facto, era ingênuo. Eu muitas vezes lhe disse isso, é claro, ele dizia que eu não tinha razão nenhuma e que o psicólogo era ele. O que é certo é que teve não, quer dizer, ele não nasceu em Évora, veio para Évora já adulto, já com o curso tirado, e estabeleceu-se aqui, gostou de Évora, gostou de nós, ficou por aqui. Mas não foi indiferente. A passagem dele em Évora e a vida dele em Évora não foi indiferente. Toda a gente conhece o Dr. Alberto Magalhães, ou o Alberto, e tem grandes amigos, tem grandes inimigos, tem outros assim, mas toda a gente o conhece. Portanto, ele não foi uma pessoa indiferente. Não foi uma pessoa indiferente. Em relação à rádio, eu, numa nota que dei logo ontem, a Rádio Diana surge de uma ideia minha, dele e do Adérito Araújo, numa festa em casa do Adérito Araújo. Tenho contado a história muitas vezes, mas foi assim que surgiu a ideia de fazer uma rádio. E depois convidámos mais 10, ou à volta de, não chega a 15 pessoas, todos juntos, salvo os sócios fundadores, fomos 16. E a rádio começou. Portanto, foi uma experiência nova. Não era para fazer nada do outro mundo, mas era para fazer uma coisa diferente em Évora. Foi a primeira rádio local a aparecer. Queríamos fazer uma informação, não digo uma coisa toda diferente, mas com outra profundidade, com outra abordagem, acabando por ser diferente.
de certa forma. E isso fez-se. Com a particularidade de que a esses 15 ou 16 sócios fundadores, uns saíram, infelizmente já temos outros que também morreram, ainda este ano o Mário Frasco também nos deixou, e aconteceu que alguns saíram, outros entraram. A rádio hoje a cooperativa tem 33 sócios, à volta disso, e depois tem muitos colaboradores. O Alberto Magalhães tem a particularidade, à parte de ter a sua vida profissional no hospital, ainda fez há algum tempo clínica privada, que foi uma desgraça porque ele não levava dinheiro para as consultas. Tinha despesas e não tinha receitas, o que não era um grande modelo de negócio. E além disso, ainda andava metido em não sei quantas coisas. A Associação do Planeamento da Família, acho que ele é sócio fundador do Chão dos Meninos. Enfim, andava metido nessas coisas todas, mas nunca deixou a rádio. E, curiosamente, fez crónicas de opinião, esta última, da Nota à la Minuta, quando ele me comunicou num almoço, a mim e aos colegas de direção, quando nos comunicou que tinha gosto em fazer, e queria fazer um programa, uma crónica diária, eu pensei para mim, este não está bom da cabeça. Digo, não, tudo bem, isso era ótimo, isso era uma coisa espetacular. Agora, eu não sei se tu te aguentas a fazer isso. E aguentou, fez 1000 e tal crónicas durante 4 ou 5 anos que ele fazia isto, não é? Um pouco mais desde 2016. Pois, e além disso, não se ficou por aí, participou em programa, fez programas de humor ao longo do tempo. Tinha o programa das sextas-feiras, um programa musical, para passar lá as músicas que ele acha que as pessoas que queria partilhar com as outras pessoas. Portanto, era uma pessoa de coração aberto, muito direto nas suas relações, uma pessoa daquelas que tomáramos nós que houvesse muitas, porque não se limitam a viver a vida deles, para dentro deles, para as vantagens dele. Aliás, eu nunca ouvi-me preocupado com questões de dinheiro, de enriquecimento, nem nada disso. Infelizmente, o dinheiro também nunca lhe faltou, fez sempre a vida que quis fazer e como quis fazer. Mas ele tinha sempre disponibilidade para tudo e, sobretudo, para a rádio. Portanto, temos esse amor em comum que é a Rádio Diana, não é? E ele teve sempre essa disponibilidade. Portanto, há muita coisa para dizer, eu estaria aqui o dia todo a falar sobre ele, com muito gosto. E gostava era que ele estivesse aqui para discutir comigo, porque eu já estava em desacordo. E de maneira que até sempre ao Alberto Magalhães. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Pois eu não posso deixar de subscrever tudo quanto foi dito pelo José Faustino. Não tive, digamos, um contacto direto e não tive nem de longe nem de perto, digamos, o conhecimento que o Dr. Alberto Magalhães que aqui na rádio tiveram, claro, mas conheci-o e li coisas dele e habituei-me sempre a respeitar as suas opiniões, sempre fundamentadas, polémicas por vezes, mas sempre com fundamento, que é uma coisa muito importante, porque é isso que permite aquilatar, digamos assim, da qualidade intelectual de uma pessoa. E de facto ele, quer até em intervenções nas redes sociais, quer nas suas intervenções na rádio, de facto punha as questões importantes, em primeiro lugar, via-as de uma forma que era relevante e, por conseguinte, é uma pessoas destas contribuem para aquilo que eu chamo a ilustração, digamos assim, da esfera pública e, portanto, tem um contributo cívico, inclusivamente, relevante e fundamental, cada vez mais fundamental, diga-se passagem, e, portanto, eu quero, enfim, associar-me a este infeliz, digamos, a esta nota de pesar, porque de facto trata-se de um infeliz acontecimento. As pessoas por vezes partem, todos nós sabemos que um dia partiremos, mas temos sempre aquela sensação de que há pessoas que partem quando não deviam partir, quando ainda fazem falta e, digamos, quando nós temos aquela sensação de que, enfim, temos sempre pena quando alguém parte, mas quando alguém parte, quando não devia partir, ficamos sempre com uma sensação muito negativa e uma sensação de tristeza mais profunda. Desta nota inicial, entramos no período de agenda do programa. Começamos por falar de legislativas. A AD venceu com a mais baixa percentagem de sempre. O PS perdeu e assumiu a oposição logo na noite das eleições. O Chega consolidou o terceiro lugar. Ele e o Bloco mantêm o número de deputados. O PCP ficou reduzido a 4, o valor alcançado também pelo LIVRE, que consegue assim criar um grupo parlamentar. O PAN resiste com um deputado no Parlamento e temos mais um grupo parlamentar, que é o do CDS, que é criado no Parlamento, dada a coligação com a AD.
Mas há também um dado importante. A abstenção foi mais baixa desde 1995. Ainda se contam dados, votos vindos da imigração. A Comissão Nacional de Eleições espera um valor recorde. Silvério Cunha, como é que se chegou a este resultado e a esta eleição? Ora bem, eu ainda estou, como se vai dizer, a pensar os resultados, que é uma coisa que ainda tem que ser pensada, não no sentido de pensar nos resultados, mas pensar os resultados. Bem, eu começo por dizer uma coisa. Os fenómenos políticos têm que ser examinados, podem ser examinados em três, grandes planos. Um que, enfim, só vou enumerar aqui porque não penso que seja aqui o local indicado para estar a discutir isso, senão tínhamos vários programas seguidos. É claro, são os sistemas políticos, como os sistemas sociais, são sistemas históricos e, portanto, têm causas profundas, digamos assim, de movimentação, das estruturas profundas, que vão preparando as coisas que acontecem. As coisas que acontecem, geralmente, nós temos aquela ideia de acontecerem agora, mas, na verdade, há sempre uma gênese mais complexa, enfim, é o campo dos historiadores, enfim, para pensar nas razões profundas porque os sistemas políticos evoluem de um lado, do outro, etc. Depois, há causas claras, nas causas profundas também se incluem as questões internacionais, de fundo. Depois há aquilo que eu chamo as conjunturas, não é? E essas aí sim já têm importância, porque aí já entram em linha de conta, causas mais próximas, estratégias ou táticas de partidos, e portanto os atores, à partida já têm uma certa autonomia naquilo que vai acontecendo. E depois finalmente há aquilo que eu chamo o momento. E o momento, é o atual. E aí, claro, conta sobretudo o pragmatismo e conta o desempenho concreto de certos atores que existem neste preciso momento e que estão a agir neste momento. Ora bem, eu acho que o resultado das eleições, de facto, saldou-se pelo seguinte. Antes de mais, claro, deve dizer-se, é uma grande vitória do Chega, claro, e uma vitória do LIVRE, numa outra dimensão, mas, claro, são os dois partidos a ver vitoriosos. O PS sofre uma derrota, clara e evidente. Podemos discutir, lá está, as razões profundas, conjunturais e momentâneas disso. A única coisa que eu noto é que o jogo das palavras tem relevância, eu diria ironicamente assim. Foi derrotado, embora resistindo bem, resistiu bem, mas foi derrotado. Portanto, são duas formas de ver a questão, mas acontece que, de qualquer maneira, uma coisa é certa, foi derrotado. Embora de uma forma que realmente também é problemática, porque causa algumas problemas para o futuro. Penso, com toda a franqueza, que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN também, é verdade, são derrotados nestas eleições. Porquê? Porque tinham ambições que declararam e são ambições que não foram cumpridas. É verdade que o PAN não meteu um segundo deputado por centésimas, penso que foi por centésimas, e portanto o PAN aumentou a votação bastante, e devo dizer que não deve ter metido por poucas centenas de votos num certo, ou Lisboa-Porto, já não sei, mas sei que foi assim, foi por uma coisinha de nada, que não meteu o segundo deputado. Agora, a AD não teve uma vitória satisfatória, que causa, a meu ver, um problema profundo, a iniciativa liberal, a meu ver, também não foi vitoriosa, porque queria aumentar o número de deputados, declarou expressamente e tornou-se irrelevante no atual quadro, porque no atual quadro a iniciativa liberal não conta efetivamente para, interesses táticos momentâneos, não conta. Estrategicamente pode contar, mas a verdade é que no imediato, é irrelevante o número. Como tal é o quadro de distribuição de lugares. Por fim, eu penso que aqui, quanto à AD, a AD, na verdade, vai ganhar as eleições, penso eu, com a imigração, mas há de facto que notar que é uma vitória, como se dizer, pírrica, isto é, daquelas vitórias que não correspondem ao que estava previsto, ao que se pretendia, e coloca uma grande tarefa, uma grande dificuldade ao PSD, que aliás, a meu ver, foi sempre o partido que teve mais dificuldades, que Montenegro lidou bem com essas dificuldades, eu já pensei sempre isso, lidou bem, mas não foi o suficiente, porque efetivamente o crescimento súbito e explosivo do Chega, efetivamente acabou por retirar margem de manobra, a AD, no quadro em que ela pretendia, ou pretende ainda, jogar. Por fim, acho que foi uma derrota, um grande derrotado, que é o Presidente da República, porque Marcelo Rebelo de Sousa convocou as eleições com um objetivo, porque, do fundo, ele queria uma maioria clara, que se manifestasse uma maioria clara. E ele disse claramente. Portanto, o povo vai escolher, e claro, escolheu, mas a esperança dele é que fosse para uma solução estável e clara, e isto passava sempre uma vitória da AD, clara e, portanto, impositiva, ou uma vitória do PS, se fosse
se fosse o caso, claro, impositiva, e portanto pensou sempre isso. Portanto, nada disto aconteceu, e finalmente há um aspecto positivo, que eu acho que foi a abstenção ter diminuído bastante, o que mostra, portanto, que as pessoas abstêm-se por muitas e diversas razões. Devo também dizer que é uma coisa curiosa, há 87 mil, assim, uma coisa de votos em branco, que é uma coisa curiosa, um ponto não sei quantos, e depois votos nulos menos, mas votos nulos é normal haver aqueles enganos que há. Mas votos brancos é curioso, 1,40 e tal por cento, que é bastante. Portanto, pessoas que foram lá para voto em branco, apesar de ter nota de partidos para onde votar, quiseram exprimir a sua cidadania assim. Agora, a abstenção diminuiu, é uma coisa que é positiva, porque eu acho que fica tudo mais claro e fica tudo mais legítimo e fica tudo mais, portanto, mais evidente. Também aconteceu uma coisa curiosa, que o Matias referiu, e penso que nos círculos da imigração também diminuiu a abstenção, que é uma coisa que é também muito curiosa, e, portanto, embora seja tudo em aberto, eu não vejo que o quadro se vá alterar, porque seria preciso que o PS ganhasse todos os lugares da imigração, que não vai acontecer, como é evidente, até pode, pelo contrário, ter diminuído a sua votação, e, portanto, segundo ouvi dizer, até o PS julga que está em perigo o lugar de Santos Silva, de Augusto Santos Silva, e, portanto, eu penso que o grande problema que agora se põe é este, agora para discutir a seguir, é o que é que, efetivamente, qual o quadro de ação dos partidos, tático e estratégico. Vamos a uma análise, então, este resultado eleitoral e como é que se chegou aqui, José Faustino? Agora, primeiro é a questão do resultado. Não é? Dos resultados. Depois já vamos falar do futuro, como é que se governa. Agora vamos tratar para já os resultados. E depois passado. Futuro. Muito bem. Ora, eu quero aqui destacar 2 ou 3 pontos e depois quero assim passar, talvez ao de leve um bocadinho de cada partido. Primeiro, o fenómeno que é sempre importante, é por isso que se costuma começar estas conversas. A abstenção e os votantes. Bom, houve aqui um ganho que foi diminuir o número de abstenções. Mas esse ganho, quem beneficiou muito dele, grandemente dele, foi o Chega. Portanto, o Chega foi o grande beneficiário do número de votantes. E isto leva-nos a um outro ponto que eu quero aqui pôr. Penso que o professor Silvério Cunha também aflorou. Aliás, temos aqui falado várias vezes nisso. Mas eu quero aqui reforçar o seguinte. Eu não quero ter a pretensão, por exemplo, comparativamente aqui com o professor Silvério Cunha. O professor Silvério Cunha é um homem, eu também não faço uma vida muito de rua, mas o senhor está na academia, está de volta dos estudos, mas tudo. Eu ando um bocadinho mais na rua, talvez lido com mais pessoas de classes diferentes, de situações diferentes, devido à minha vida, não é? Portanto, não tem mal absolutamente nenhum. E se todos temos com mais ou menos com maior ou menor diversificação das vidas, temos mais ou menos noção disto que eu vou falar, que é o descontentamento das pessoas. Quem mais conhece pessoas de vários setores, de várias coisas, mais percebe isso e mais até sente isso na pele. Por exemplo, é o caso nosso da rádio, agora com aquela última oferta do governo das cotas de música, não é? Que foi preciso, parece que chegar à Rádio Diana, e desculpem lá a imodéstia, para se descobrir uma data de erros que se andavam a fazer, que veja ao professor o cúmulo do que se atinge, que uma lei contra as rádios, para favorecer os artistas e os autores, para passar mais música, mas a entidade reguladora, ao aplicar essa lei, diminui a cota de música portuguesa, o que é incrível, por má aplicação. E isto indigna as pessoas. Porque os serviços não são receptivos às sugestões, à leitura das coisas, às interpretações. E as pessoas andam desagradadas, andam aborrecidas. Falamos com um agricultor, anda aborrecido porque estava a contar com uma coisa que lhe prometeram, não foi assim. Falamos com um industrial, não sei quantos, tem um problema com o licenciamento. Falamos com outro que aumentou não sei o quê. Há um grande descontentamento. E há uma coisa que as pessoas já perceberam e que para isso muito contribuiu o Partido Socialista e o Dr. António Costa. As pessoas já perceberam que a coisa que mais irrita a classe política é defender o Chega. E então, o que é que mais pode irritar alguém se não votar no Chega? E isto parecendo que é um fenómeno momentâneo, não é. Porque o desagrado das pessoas, ele é profundo e é uma questão estrutural. As pessoas estão mesmo muito revoltadas. Agora, como há uma grande dependência
do Estado, e do Estado a que isto chegou com a governação socialista, de uma grande dependência do Estado, no sentido positivo, no sentido negativo, nos sentidos que quisermos. O Estado está muito presente na vida das pessoas. Também há o medo de mudar isto, não é? O Montenegro andou aí jurando a pé juntos. É uma coisa que para mim era desnecessária, que ia baixar reformas e não sei o quê, por causa de coisas que se passaram em situações completamente diferentes e tudo mais. Mas as pessoas têm essas coisas. E, portanto, uns por medo votam e querem manter o seu estado de vida, as suas coisas, não é? E os outros, o que é que eu posso fazer que mais chateie os indivíduos? É votar no Chega. E isto vai se manter. O Chega tem tendência a subir e está para durar. Porque depois, ao contrário do que também se fez crer, e agora com o processo eleitoral, com a grande subida que eles tiveram, a grande vitória que eles tiveram, estou de acordo consigo, verifica-se outra coisa. Eles, afinal, não é só o André Ventura é de facto um excelente tribuno e é um indivíduo fora de série. Ele é bom, esse é que é o ponto. Não estou a dizer que concordo com o que ele pensa. Por acaso até não concordo, mas não é isso. É a forma dele atuar. Mas verifica-se, a gente diz assim, é um partido de uma só pessoa. Não é. Isso hoje ficou verificado que não é. Há mais gente a falar e que sabe falar e que sabe discutir as coisas. Como em todos os partidos também lá há outros imbecis. Claro que sim. Mas há mais pessoas, não há só... E, portanto, o Chega está-se a estruturar. E agora recebe das convenções 4 milhões de euros, ou o que deve que dá para muito, dá para, como se diz, para limpar as ramelas, não é? Como se costuma dizer na gíria popular. Não é? Depois, dizer aqui, ainda queria aqui dizer outra coisa. De facto, o LIVRE foi um partido que subiu bastante. Mas eu vou-me basear no LIVRE. Foi uma vitória, teve uma vitória. Eu vou-me basear no LIVRE para desmistificar o mito que anda aqui. E vou dizer o seguinte. O LIVRE tentou tudo e mais alguma coisa, incluindo as redes sociais. Que há a mania que as redes sociais é que ganham eleições. E eu digo não. Quem ganha eleições é a televisão. E a prova está, em Portugal, todas evidências. O Chega, o LIVRE, tentou tudo. Foi a Joacine, e conseguiu. Claro, depois teve fogo a nessa aposta. Mas agora que conseguiu, com o esforço, eventualmente, das redes sociais, lá elegeu, como é que ele se chama? O Rui Tavares. Mas o Rui Tavares, até porque é um homem que sabe falar, é de uma esquerda moderna, podemos assim dizer, europeísta, é comunicativo, não é? E digamos que há uma cultura de esquerda na comunicação social, gostam do Rui Tavares. O Rui Tavares é uma pessoa que as pessoas gostam, é uma pessoa simpática. E tem muito tempo de antena. Ele tinha que ter porque estava na Assembleia da República, mas teve mais tempo do que aquilo que lhe pertencia. Resultado, aumenta o seu grupo parlamentar para 4. Eu muito rapidamente vou, ainda de passado, dar apenas o exemplo... Para concluir. Eu não queria ainda concluir, porque queria dar aqui o exemplo, que isto é muito importante. Então, esse exemplo, desmistificar isto das redes sociais, que é... Veja-se o que se passou com a Iniciativa Liberal. Que esses eram os supra-sumos das redes sociais. Agora era o homem das redes sociais. Tudo e mais alguma coisa das redes sociais. O que é que eles fizeram com as redes sociais? O que é que eles fizeram quando foram eleitos? Esse foi eleito. Começou a aparecer na televisão, na comunicação social. 8. Continuam a manter 8. O que é que aconteceu com o Chega? Elegeu o André Ventura. Agora, tem 48 deputados desde que começou a aparecer na televisão a discutir com o Dr. Costa. Portanto, quem elege é quem aparece na televisão e na comunicação social, não é as redes sociais. Não digo que as redes sociais não ajudem. Portanto, isso também convém desmistificar. Finalmente, quero dizer, vou ser rápido, Matias, por o seguinte. A AD ganhou, pensa-se que ganhou, penso que sim, penso que o Chega vai meter pelo menos, em fora da Europa, e a abstenção está a diminuir, é sinal que vamos para o Chega. Tudo indica que a AD vai ganhar as eleições, por uma diferença muito pequena com o Partido Socialista. O Partido Socialista não quer ser governo de maneira nenhuma nestas condições. A AD ganhou, o PS perdeu. O Chega foi o grande vencedor. A Iniciativa Liberal não ganhou nem perdeu, ficou na mesma.
Já falaremos no futuro, mas o que é certo é que, de facto, manteve. Se tem feito a coligação, agora depois podemos especular, com a AD, se tem entrado na AD, se calhar a conversa era diferente. Mas não entrou. O Bloco de Esquerda também manteve, não foi? Manteve-se igual. Manteve o mesmo número de deputados. Manteve o mesmo. Portanto, outra coisa, outra expectativa que se pensava, uma expectativa falhou. Portanto, o Bloco de Esquerda, mantendo o mesmo resultado, o mesmo número de deputados, para mim perdeu, não é? Porque tinha uma expectativa muito grande. E mostra uma tendência, enquanto, por exemplo, a Iniciativa Liberal, com os problemas internos que teve e tudo isso, conseguiu manter o número de deputados, mas vê-se que há ali uma tendência de crescimento. O Bloco de Esquerda, sem problema nenhum interno, com uma unidade interna extraordinária, com uma líder boa, tudo, manteve, mas com tendência, verifica-se essa tendência, para não cristalizar o que tem de bom, digamos assim. Depois, o LIVRE já falei, o Partido Comunista está irremediavelmente perdido e com tendência para desaparecer, portanto é inevitável. Porquê? Porque não sai dali. Aliás, o professor Silvério Cunha já explicou até aí noutras ocasiões que vi. É isso, os velhotes vão morrendo e já as pessoas não querem comprar aquele produto. É um problema. O PAN é certo que podia ter metido no Porto. No Porto, mas o PAN está com uma grande dificuldade de afirmação. Desde que se deu aquela situação na Madeira e depois o discurso deles e tudo mais, o PAN está com uma grande dificuldade. Aliás, qualquer analista tem dificuldade em classificá-los, seja onde for. É difícil de classificar. É uma espécie de um satélite. E isso é mau. Isso não é bom para um partido. Isso não é bom para um partido. Portanto, e não digo mais. Sim, e já vamos aqui com uma análise bastante extensa para começar a falar agora do futuro. Silvério Cunha, Marcelo Rebelo de Sousa está a ouvir os partidos um a um. Que solução governativa vai ser apresentada? Vamos ter o quê? Eleições no fim do ano, instabilidade, por impossibilidade de dissolver a Assembleia da República depois do final deste ano, ou um governo a concluir uma legislatura? Bem, eu agora vamos cá ver. Estamos no momento e na conjuntura, não é? Portanto, as questões de estrutura também condicionam um bocado isso. Portanto, o futuro, qual é? É claro que verificou-se logo que Pedro Nuno Santos viu a questão do seu ponto de vista até tático, não querer, de facto, o pior que podia acontecer ao PS era agora, de repente, na imigração, tendo mais deputados. Ao PS não convém nada, convém, pelo contrário, ter perdido as eleições. Agora, eu penso que taticamente, eu diria assim, falando taticamente de uma forma, digamos, fria e puramente utilitária, eu diria assim, o que convinha mais ao Partido Socialista agora seria que o Chega entrasse no governo e governasse com a AD, claramente. E aí ela, aliás, não tem importância nenhuma para o caso. O Chega, curiosamente, quer isso, embora eu deva lembrar uma coisa. André Ventura diz muitas vezes uma coisa e o seu contrário. Em 19, aliás, andou a circular nas redes sociais isso, ele disse: se porventura alguma vez eu me virem pedinchar para entrar num governo, numa coligação, por favor, demitam de líder do Chega. Disse isso em 2019. Claro que hoje isto é a tática muda, não é? A estratégia obriga a mudar e a tática obriga a mudar muito. É evidente que hoje o que se vê é que André Ventura quer entrar para o governo. Claro, taticamente, eu penso que para o Partido Socialista seria bom que o Chega entrasse já a governar com a AD. Seria ótimo, porque evidentemente seria deixar o campo da oposição completamente livre. Agora, também é claro que há uma questão que é esta. Qual é o espaço de manobra que o Chega tem? A AD está a jogar, digamos, o PSD está a jogar numa coisa que é inteligente, e vamos ver se resulta, que é dizer assim: não, o problema será, o Chega será responsável por tudo que acontecer. Portanto, agora neste momento o Chega abstém-se. Basta abster-se e, portanto, será o problema dele. Não entra para o governo e, se porventura derrubar o governo ou estiver sempre contra o governo, causa instabilidade e isso também não agrada ao eleitorado. Vamos ser claros. Portanto, o eleitorado, até porque... a esquerda toda pode derrubar o governo. Sim, mas isso já lá vamos. Mas, quer dizer, a questão que só que é, o Chega neste momento... Com a abstenção do Chega. Porque o Chega está a ameaçar muito
que não vai tolerar, não deixa passar o orçamento, mas é que a André Ventura já se adiantou, não é? E veio dizer que chumbaria o orçamento, se não entrasse para o governo, para aqui para lá, e já avançou com muita coisa. Claro, amanhã pode dizer-se, mas acontece que isso também cansa com o tempo. E o eleitorado não está disposto também para estar permanentemente em eleições. Isso também começa a provocar situações muito desgastantes e paga sempre uma coisa, como aconteceu com o PRD, que embora sejam situações diferentes, não estou a comparar o PRD com o Chega, mas quer dizer... É diferente. Mas acontece sempre uma coisa, é que aquele que provoca quebras e instabilidade, o eleitorado pune sempre esse partido. Sempre. Porque o eleitorado quer estabilidade. E uma das coisas que cansa as pessoas... Professor, desculpa lá interrompê-lo, mas aqui pode saber aqui uma exceção. E deve ser o que vai na cabeça do André Ventura. É que se acontecer nesse cenário, ele reforça ainda mais os erros, porque ele vai dizer que não me quiseram lá. Sim, mas nós ganhamos, mas eles não nos quiseram lá. Sim, mas não nos querem lá. Mas a questão é esta. Mas repare, isso já aconteceu, por exemplo, nos Açores, não é? E não resultou. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. A AD neste momento tem um papel difícil, que é o de... Os Açores não teve esta carga. Sim, não teve esta carga, mas quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que o Chega, ao mesmo tempo, quer dizer, ser um fator de instabilidade nunca quer dizer, a autovitimização não funciona eternamente, infinitamente. Sim, não. Portanto, o que acontece é que... Mas funciona uma vez. Sim, mas a AD neste momento tem interesse numa coisa, que é, digamos, tem interesse em governar sozinha e com abstenções. No fundo, a teoria, acho que a conjectura é essa, é funcionar com abstenções e até o Partido Socialista se abster. Aliás, o Pedro Nuno Santos abriu esse caminho, dizer assim, não vamos institucionalmente levantar problemas. Portanto, agora, será aquilo que, aliás, o António José Seguro fez muitas vezes com o governo Passos Coelho, foi as chamadas abstenções violentas, não é? Como ele disse, uma abstenção violenta, ou seja, podem-se abster, criticam imenso, abstêm-se e pronto, e acabou. Portanto, também podem fazer isso. Ao contrário do PCP, que já tentou uma proposta de rejeição do programa do governo sem saber que o programa quer dizer, uma coisa também que não se percebe, quer dizer, sinceramente, o eleitorado, eu penso que já não vai nisso hoje, já não vai em bandeiras dessas, e, portanto, há uma questão que é esta. Eu julgo que, taticamente, digamos, o ideal agora seria que o Chega fosse para o governo e governasse com a AD, para o Partido Socialista, bem entendido. Mas eu duvido que isso vá acontecer. E duvido que a AD tenha interesse nisso também. Porquê? Porque o PSD verificou-se isso. Aliás, em muitos sítios ficou em terceiro lugar a AD. Aqui em Évora, aliás, penso eu, que ficou em terceiro lugar. E acontece que, ao ficar em terceiro lugar, a AD tem que pensar muito bem no assunto, que é quem é que se apropria do discurso, digamos, dominante. É a AD ou vai ser o Chega? A AD não pode copiar o Chega, porque senão será engolida pelo Chega. Portanto, a AD tem que se demarcar, tem que obrigar o Chega a ficar, digamos, quieto, porque no fundo é isso. O Chega a abster-se vai contrariar também muitos dos seus eleitores, e André Ventura também sabe disso. São estes dilemas que se agora colocam. André Ventura sabe disso. E por isso é que ele faz tanta questão em participar no governo. Mas ao mesmo tempo, não está a ver o momento, mas a conjuntura, se participar no governo, a conjuntura não vai ser tão alegre como também se pensa, porque depois vem o realismo que se impõe sempre nestas coisas, e acontece que o realismo se impõe, também devo dizer uma coisa, o PS e a AD têm um discurso realista, os outros partidos não têm, o LIVRE talvez tenha até, mas o Chega não tem um discurso realista. O Chega tivesse responsabilidades governativas, teria muitos problemas em concretizar certas coisas que prometeu concretizar. Eu devo dizer uma coisa, André Ventura no fim prometeu aumentos para toda a gente com uma carga brutal de 25 mil milhões de euros. Quer dizer, isto é uma coisa que o eleitorado não esquece e vai querer. Prometeram todos, não prometeram todos. Aqui é que está o problema, é que não prometeram todos. O problema é este, é que conta aqueles que podem contar, tiveram que se referiar. Aliás, o PSD referiu-se bastante e o Pedro Nuno Santos também se referiu. Disseram que ia ser assim, 20% ao ano para os professores e não sei o quê, mas. Agora, isto é um bocado complicado. Agora, eu julgo que neste momento o que vai acontecer, deixa-me só para terminar, o que eu julgo é que vai ser um jogo de gato e rato. E devo dizer uma coisa, o Presidente da República fica numa situação mais fragilizada se porventura houver mais instabilidade, por uma razão, porque vamos cá ver, já houve 2 dissoluções. Uma terceira dissolução é tornar o Presidente como que incapaz, porque o Presidente passou a ter, isto é uma coisa um bocado perversa, que é, o Presidente passou a ter um espaço de manobra muito maior, mas paradoxalmente ele está a transformar isto numa espécie de regime semipresidencialista forte, quando constitucionalmente é mitigado, mas as circunstâncias obrigam-lo a tornar um regime semipresidencialista forte, e acontece que neste momento ele já não tem a aura que teve antes, e portanto eu acho que ele foi derrotado porque os objetivos dele não foram atingidos. E uma terceira dissolução é muito problemática para o próprio Presidente, para a legitimidade do Presidente, que está muito tocada por uma razão também. E agora vamos cá ver, termino com uma coisa. Há aqui uma equação que
vai contar muito politicamente nos próximos meses, que é a Operação Influencer. É que se António Costa não for acusado, se tudo aquilo se fizer em água e em fumo, vai haver na opinião pública uma reação profundamente negativa e suspeitosa, quer sobre o Presidente, quer sobre a Justiça, e isso vai ter reflexos eleitorais. E aí o PS vai capitalizar. José Faustino, como é que vai ser construído então este futuro com a solução eleitoral encontrada? Bom, o futuro é incerto e pode ter várias construções. Vamos ver. A Assembleia da República fica com uma nova configuração. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Há 3 grandes setores. Há a esquerda toda, onde se inclui o PS e todos os outros partidos de esquerda. Ao centro, constituído pelo PSD, o CDS, a AD e a Iniciativa Liberal. E há a direita. É isto, ou a extrema-direita, como quiser. Centro-direita. Os nomes a gente pode aqui mudar os nomes. Isto é o que existe. Ora, vamos lá ver. É o que existe e é assim que tem que ser encarado para a análise. Porque se nós quisermos fazer um estudo académico da situação, também podemos fazer isto de outra maneira. Quer dizer assim, os portugueses votaram ao centro. Votaram no centro-esquerda, Partido Socialista. Votaram no centro-direita, AD e Iniciativa Liberal. Não há dúvida nenhuma. Portanto, se isto fosse a Alemanha, se isto fosse um país como deve ser, isto tem que ser dito frontalmente, o que é que iria sair? Uma coligação entre o PSD, com o CDS, com o PS e com a Iniciativa Liberal, que é uma coisa parecida ao que está na Alemanha. Não está lá o Partido Socialista, está lá a CDU e está lá os Verdes. Noutros tempos estavam os liberais. Era assim que devia ser. Claro, são negociações complicadas, muito complicadas, mas lá fora costumam demorar meses a chegar a um acordo. Mas é assim que funciona nestes regimes democráticos, parece que é aquilo que nós queremos. Eu tenho dúvidas sobre ele, mas é o que queremos. Ora, isso não vai acontecer, isso é apenas uma hipótese académica, portanto não é isso que vai acontecer. Como isso não vai acontecer, voltamos à questão dos 3 blocos, voltamos à teoria dos 3 blocos. É evidente, o professor já disse que o PS, nem de perto nem de longe, quer entrar nisso. Porque o que é que ele quer? Quer fazer. O PS tem sido o grande aliado e continua a ser o grande aliado do Chega. Portanto, deu ar ao Chega, o mais que pôde, e agora continua a picar, o professor também já disse, no sentido de obrigar o não é não a transformar-se no não é sim. Né? Em que o PSD já fizesse um acordo com o Chega. Ora, o PSD faria mal se assim fizesse. Não pode fazer, não é não. Mas a esquerda também não pode portar-se mal. O Bloco de Esquerda andou a portar-se mal e a fazer umas convergências de esquerda baseando-se no não é não porque basta ele dizer não passa a ser assim, acabou-se a conversa toda. Portanto, a esquerda não pode pôr-se em bicos dos pés para derrubar seja aquilo que for, porque não derruba nada. Porque o Chega, se quiser, não deixa derrubar. Ora, o que é que vai acontecer? O PSD quer governar, mas na minha opinião faz mal. E faz mal porquê? Porque ele só consegue fazer por exemplo, é um erro, neste momento, a Iniciativa Liberal já disse, mas agora, para não parecer mal, tem problemas eleitorais, que não queria ir para o governo. E faz bem. Não deve ir para o governo, não adianta, não faz falta, não vale a pena. Pode fazer um acordo com o PSD de incidência parlamentar e colaboração, mas não faz falta nenhuma ir para o governo. Não adianta, porque cria mais problemas dentro do PSD. Porque a linha liberal não é propriamente a linha social-democrata. E em situações de dificuldade, as promessas todas que o professor Silvério Cunha falava, reforçando mais a tónica no Chega, mas todos andaram a prometer, gastam o dinheiro que têm, que não é muito, são só 1.000 milhões, é o que sobra, e a pagar aos polícias e aquela gente toda, tem que cumprir isso tudo. E o PSD, quando dá por ele, está a não cumprir o programa dele. E um passinho à frente, coligado com a Iniciativa Liberal, estava a ser empurrado para mais outra coisa que não é o programa dele. Porque o programa da Iniciativa Liberal não é exatamente o do PSD, porque a Iniciativa Liberal é liberal, não é social-democrata. Portanto, não há vantagem nenhuma nisso. Há vantagem que o PSD faça o governo sozinho.
É claro, o Chega vai fazer um banzé dos diabos, porque o que é que o Chega quer fazer? Quer derrubar o governo, vai derrubar o governo mais tarde ou mais cedo. E eu acho que o PSD, Montenegro, deve-se deixar derrubar o mais rápido possível. Ele deve ir para a frente, mas é para ser derrubado. E o que é que ele devia fazer? Que me parece que não vai fazer. Era apresentar já um documento, porque o governo passa, não vai haver, não é preciso ser aprovado, isso aí vai ser fácil. Mas eu apresentava um orçamento retificativo, faz todo o sentido. E o orçamento retificativo não me passava, e o governo caía para eleições outra vez. O professor Silvério Cunha diz que as pessoas andam cansadas de eleições. Andam, mas isto é como tudo, depois habituam-se. Não é? Ouça, a França tem segundas voltas. A gente quer círculos uninominais. Provavelmente temos que instituir a segunda volta, não é? E, portanto, habituam-se às eleições, até começam a gostar disto, não é? Até cada vez vão votar mais, é porque gostam disto. Esse não é o problema. Agora, há uma coisa que é certa. Para as próximas eleições, isto é fundamental. Aqui tem que haver a habilidade de destruir estes três blocos, porque isto é fatal para o país. E como é que eles destroem? Há um que está formado, que é o da esquerda, o PS com os outros. Não pode haver não nem linhas. O PSD tem que dizer, se tivermos maioria com o Chega, formamos governo com o Chega. É a única maneira de esgotar o Chega é meter o Chega dentro do governo. Não é o PSD que arrisca, é o Chega. Porque se o Chega entrar para o governo, o que é que lhe vai acontecer? Exatamente o mesmo que aconteceu na esquerda com a geringonça. Repare-se, o LIVRE sobe, o LIVRE é livre, é frescura, é alegria. O PC, o Bloco de Esquerda, é o quê? Queda e regresso. Porquê? Porque esteve na geringonça. Isto pode acontecer com o Chega. E para mim, se não acontecer, isto vai mal. Muito mal. Pode até acontecer, como o professor diz, não é não, se continuarem com essa casmurrice, pode até voltar outra vez a uma geringonça. Para o PS é indiferente. Para o país é estagnação. Portanto, este governo é bom para o país que não dure muito tempo. Preferencialmente uns 6 meses. E a seguir outras eleições. E vamos ver o que é que acontece. Mas sem linhas, hein? Atenção, não se esqueçam disto que eu estou a dizer. Sem linhas. Até porque as pessoas percebem isto. À esquerda, o PS faz coligações com quem lhe apetece à esquerda, está certo, está no seu direito, Costa a abrir esse precedente, e o PSD passa a fazer à direita com quem quiser. Tem o mesmo direito. E o Chega vai ser apertado. Se calhar até fica com 2 ou 3 ministros. E depois tem que mostrar quem é. Da análise às eleições e ao futuro que podemos ter, vamos passar para outro tema que marcou a atualidade. Ontem decorreu uma greve geral de jornalistas que paralisou mais de 40 órgãos de comunicação social, de acordo com o sindicato. Com o Sindicato de Jornalistas. Esta foi a primeira greve geral de jornalistas em mais de 40 anos. A ação decorreu na mesma semana em que a Global Media Group anunciou um despedimento coletivo no Diário de Notícias. Onde não há comunicação social forte, não há democracia forte, lê-se numa nota divulgada no site da Presidência da República, na quinta-feira. O sindicato diz que esta greve foi um grito de alerta. Silvério Cunha, e a quem é que se dirigiu este grito? Bem, já falámos disso aqui há umas semanas atrás. Não é? Eu sustento que a esfera pública, que é uma criação do liberalismo, aliás, acabou por... Foi uma criação que teve um ideal na cabeça que na verdade não se concretizou porque a Revolução Industrial na segunda metade do século XIX criou a sociedade de massas. E a esfera pública, que era uma esfera na qual a imprensa participava muito e que, no fundo, acabava por fazer os controlos, digamos assim, da sociedade civil sobre os poderes, nomeadamente o receio do absolutismo, com a sociedade de massas estilhaçou-se por uma razão, porque houve uma desregulação grande e acontece que passou também a haver na parte da comunicação social uma coisa que é evidente. Quer dizer, aliás, na Suécia, por exemplo, uma coisa que me ocorreu agora, na Suécia há um subsídio estatal para todos os órgãos de imprensa.
porque se parte do princípio de que não é bom que um órgão de imprensa, até para ser livre, esteja dependente de grupos, estes ou aqueles ou outros. Eu já disse aqui que, por exemplo, os jornais, isso é das rádios, por exemplo, são também cooperativas e, portanto, o ideal até seriam as cooperativas jornalistas com a sua independência e com os seus pontos de vista, em que, efetivamente, a opinião pública confiaria, porque sabia ao que ia, de quem recebia informações e, portanto, acho que até melhoraria muito a condição de jornalista. Claro, sem uma boa imprensa... Das rádios não podem. A lei não permite. Pois, é um erro crasso, não é? É um erro crasso. Nem a lei nem a ERC. Pois, mas é um erro. Acontece que, de facto, houve este estilhaçar completo dos ideais da esfera pública. E o que é que sucede? É que agora estamos numa situação que é esta, é que os jornalistas, a meu ver, correm o risco de coexistir com uma opinião pública desorganizada nas redes sociais, que na verdade não é opinião pública nenhuma, porque é uma amálgama de coisas em que as pessoas sentem-se todas iguais e, portanto, sentem que a sua opinião é nivelada por baixo. E, reparem, há coisas que eu devo dizer uma coisa que não sei se as pessoas já perceberam, porque quem veja as redes sociais. Há pessoas que chegam a dizer assim: eu, por exemplo, até nas eleições, eu voto no partido tal porque ouvi uma notícia tal nas redes sociais. E depois vai-se ver, e as redes sociais é tudo mentira, não tem nada a ver com o assunto. Portanto, acontece que o jornalismo, a imprensa, digamos, tradicional da esfera pública, seja visual, seja radiofónica ou por escrito, é que são, digamos, as fontes que efetivamente são fiáveis, porque a eles nós sabemos com quem falamos, com quem podemos dirigir-nos, sabemos que há jornalistas que são responsáveis pelo que dizem, etc. E há uma política editorial, etc. Agora, a questão que se põe é, os jornalistas, creio eu, também a profissão de jornalistas está-se a degradar um bocado, porque vê-se isso claramente. Eu habituei-me ao bom jornalismo, a ver jornalismo, peças jornalísticas fundamentais, há jornalistas célebres que influenciavam. É bom lembrar uma coisa, nós há 40, 50 anos, anos 60 e 70, havia certos jornalistas que, até no nosso país, eu dou-lhe um exemplo, Norberto Lopes, lembra-se da Capital, que escreveu editoriais que eram ouvidos e lidos pelos líderes políticos e de vários quadrantes. Dou um exemplo. Walter Lippmann, um neoliberal nos Estados Unidos, era altamente influente, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrata, quando ele escrevia, o Presidente lia o que ele dizia. Por exemplo, Jean-Jacques Servan-Schreiber, no L'Express em França, o de Gaulle olhava e lia os editoriais dele, que eram análises, que eram conselhos, ele mobilizava a opinião pública. Hoje isso está a desaparecer. E está a desaparecer em nome de quê? De uma multidão de notícias que nem quem sabe quem é que põe cá fora, sobretudo as redes sociais, que desvalorizou imenso o papel do jornalista. E, portanto, concluindo, eu penso que esta greve, enfim, é legítima, naturalmente, e acho que os jornalistas com isto, penso eu, estão a chamar a atenção para uma coisa importante, que é, para a situação do jornalismo, tem que ser encarada de uma forma muito poliédrica. Por fim, o Presidente da República, ao tomar esta posição, isto é um bocado curioso, vem tomar uma posição que, ao mesmo tempo, ele foi jornalista, não é? E, portanto, e comentador e jornalista, além de ilustre professor. E acontece que o Presidente da República veio chamar a atenção para uma coisa que dá conta do mal-estar, efetivamente, é verdade. Não há uma democracia forte se não houver uma imprensa, uma comunicação social, melhor dizendo, forte, e não fundada em trivialidades e banalidades, que é uma coisa que agora também está, a imprensa está a deixar-se contagiar por esta multidão frenética das redes sociais, que mais não propala do que banalidades, trivialidades e falsidades. José Faustino, esta greve aconteceu, este grito a quem se dirige? Isto há tanta coisa para dizer, deixa lá ver se eu consigo aqui articular. Primeiro, eu não concordo com esta greve. Eu concordaria com uma jornada de luta que englobasse, chamemos-lhe assim, a falta de nome melhor. Greve não faz sentido, porque, aliás, a Sandra Felgueiras disse aquilo ontem na televisão que eu ouvi. Eu estou aqui a falar contigo, dizia para o Miguel Sousa Tavares, não estou a fazer greve, mas se eu estivesse a fazer greve, não estávamos a falar sobre a greve. Era tal e qual a teoria do Emílio Rangel. Quando os outros fazem greve, os jornalistas têm que trabalhar, que é para dar conhecimento do que é que se está a passar. Portanto, o jornalista não faz greve. Isso não é por mesmo motivo que não deve fazer o exército, mas o jornalista, num caso pontual de um órgão, sim, isso tudo bem. Agora, geral, não faz sentido nenhum. Portanto, esta greve não tem pés nem cabeça. Teria pés e cabeça como digo, vamos à falta de melhor, uma jornada de reflexão, uma jornada de reflexão sobre o jornalismo. Isto englobava sobre o jornalismo e sobre a comunicação social, eu preferia assim. E isto englobava os jornalistas e todos os profissionais da comunicação social, quiçá os empresários de comunicação social e os proprietários da comunicação social. Porque o problema da comunicação social é esta.
O problema da comunicação social é que, por culpa do governo e do Estado e dos políticos, não só em Portugal, deslumbrados com as redes sociais e com os digitais, facilitaram a vida toda, investem nas redes sociais, estão convencidos que isso lhes dá vantagens, e como eu expliquei anteriormente, há pouco sobre as eleições, não lhes dá vantagens, e servem como líderes de opinião e levam ao desvio de investimento publicitário que devia ir para a comunicação social, levam-no para as redes sociais. O próprio Estado faz isto. E sem dinheiro não se pode pagar a jornalistas nem a ninguém. E depois há uma coisa que anda metida na cabeça das pessoas que eu fico piurso, porque eu ainda sou jornalista. Eu não consigo perceber, mas recuso-me determinantemente. A Câmara de Évora é cliente da Rádio Diana, espero que continue a ser. Eu não admito a ninguém, neste caso concreto, que eu farei algum favor ao Dr. Pinto de Sá em termos jornalísticos. Mas nem de perto nem de longe. Eu não posso admitir sequer essa suposição. Ele até pode aqui comprar milhões em publicidade. Eu vou dizer o contrário daquilo que penso. Vou agradar à Câmara. Eu estou convencido que nem ele próprio quer isso. Faço dessa justiça, porque eu conheço pessoalmente e sei que é assim. Outros não são assim. Mas o que é certo é que eu, como jornalista, não aceito isso. Por exemplo, o Estado diz assim: o Estado não pode dar dinheiro, aquele caso da Suécia, porque depois influencia. Desculpem, eu recuso-me a isso. Claro. O Estado pode-me dar o dinheiro que quiser, que não me influencia. E até deve dar com a condição de não influenciar. Isso está na lei. Professor Silvério Cunha, o senhor compreenderá aquilo que eu lhe vou dizer. Eu estou-me nas tintas para as condições. Mas não devia haver condições. Ouça, exatamente, o Estado diz-me assim: vamos dar X milhares de euros, um subsídio de X milhares de euros a cada rádio. Muito bem. Pois, é da lei. Eu não é preciso dizer mais nada. É que nem sequer aceito. Nem sequer aceito discutir a minha independência. Deixa-me dizer uma coisa. Porque um subsídio desses devia ser entendido, como é na Suécia, que não é um serviço que o Estado presta, mas é a sociedade que quer a imprensa assim. É como a taxa do audiovisual. É como a taxa do audiovisual para a televisão. Que é o que eu acho que é. Pronto. É um serviço social. Mas é um ponto que depois o próprio Estado está a investir muito dinheiro nas redes sociais quando devia investir. Não digo que não invista, mas eu sou contra. As redes sociais não têm sentido. Exatamente. E portanto, tem sido o Estado, a coisa pública tem sido o grande culpado, especialmente o Estado Central. Faça-se justiça. E depois esse código da contratação pública que prejudica todas as empresas pequenas e micros, onde está a comunicação social regional e local, e que é um problema tremendo. Esse é que é o problema. Porque os jornalistas, não é aqui um problema de alguém aqui na Rádio Diana, alguém aqui dentro, uma vez, disse, por exemplo, olha, mais uma homenagem ao nosso querido Alberto Magalhães, alguém influenciava um homem daqueles. Isso era possível. E os outros cronistas que estavam independentes, os nossos jornalistas, alguém aqui disse alguma coisa a alguém aqui pôs um ponto, uma vírgula sequer a alguma pessoa, alguém. Nada. Eu recuso-me a discutir isso. Eu acho que é uma falta até de vergonha. Quer dizer, como é que se pode pensar uma coisa dessas? Têm que pensar se querem ou não, à semelhança da Suécia, apoiar ou não com dinheiro e com outras coisas a comunicação social. Mas não venham com a conversa de que isso compra os jornalistas. Eu recuso-me a isso. Porque então assim pergunta, quer dizer, os agricultores são todos os lacaios do Estado e da Europa. Porque têm muitos subsídios, porque sabemos por que motivos, não é por mal nenhum. Lembrem-me desses, há outros, não é? Não. Eles têm liberdade para fazer as coisas que querem. Portanto, essa situação é um mito que tem que se acabar com ele. Agora, o grande problema aqui, resumindo e concluindo, dos jornalistas e todos os profissionais da comunicação social é, sobretudo, o Estado mudar de atitude, começar a investir na sua comunicação institucional, na comunicação social, faz muito bem, como as câmaras estão a fazer e tudo mais, faz muito bem. Depois, respeitar
a comunicação social em detrimento das redes sociais e perceber-se também os profissionais o contexto onde estão inseridos e começarem também a falar deles próprios e a desmistificar certas coisas que aparecem, como aquelas dos fundos e outras mais. Isso tem que ser tudo explicado às pessoas. As pessoas têm que perceber tudo isso. É provável que a evolução civilizacional que leve a uma mudança da comunicação social, eu não digo que não, também não quero acabar com as redes sociais, mas não façamos isto artificialmente. Porque uma coisa é haver uma coisa que acaba, não é? Por exemplo, diferentes até. mas isso professor, por exemplo, o senhor repare, a fotografia analógica acabou naturalmente, porque a evolução foi aquela, não é? Agora, a comunicação social e os jornalistas, que eles gostam de falar sobre os jornalistas, todos os jornalistas, arriscam-se a acabar por imposições legais. São as leis que distraem a comunicação social. Esta rádio fatura tanto como uma cafeteria de um bairro. Está a ver? E tem obrigações de uma empresa cotada na Bolsa. Isto não pode ser. Claro. Isto asfixia, a gente perde horas. Agora com as percentagens das músicas e parvoíces dessas, são horas e horas e horas e horas perdidas. Está a ver? E com um fiscal em cima, que é a ERC, a entidade reguladora, que tem o poder de tirar licenças e de dar licenças às rádios. Isto não pode ser. Portanto, a legislação é que está também a asfixiar a comunicação social. Estamos mesmo na reta final do programa de hoje, desta revista da semana, mas temos de falar muito rapidamente sobre o que o presidente francês disse ontem numa entrevista. A segurança dos franceses está em jogo, numa referência sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Macron insistiu na ameaça existencial para a Europa que o conflito com a Rússia está a representar. E voltou a dizer que não está de parte a colocação de militares, aliás, na Ucrânia. Aliás, disse que não há limites de escalada. Pois é, eu acho que, bem, quer dizer, Macron fez uma coisa curiosa, que no fundo devolveu a Putin a teoria da ameaça existencial, porque afinal de contas, se a Rússia se sente existencialmente ameaçada pela uma existência de uma Ucrânia, digamos assim, independente, acontece que a Europa, no seu conjunto, pode sentir-se ameaçada existencialmente por uma infração ao direito internacional, que foi o caso da Rússia. É bom lembrar uma coisa, que é o seguinte: o grande problema que se põe aqui, para ser de breve, é este. Nós estamos sempre a jogar, digamos assim, com ideias que estão invertidas, digamos assim. Vamos cá ver. O direito internacional é claro. Portanto, a Rússia, por muitas até razões que tivesse de argumentação do passado, dos acordos de Minsk, disto, aquilo, aquilo outro, a Rússia nunca poderia, ou melhor, deveria ter feito o que fez, que foi infringir o direito internacional. Há mecanismos diplomáticos e podia fazer muita berraria, podia fazer pressões de outra ordem, podia fazer tudo o que quisesse, mas acontece que nunca entrar logo na fasquia da guerra. Isto é, o que é preciso compreender é que Putin pôs, digamos assim, em ação um pressuposto que estava afastado desde 1945. É bom que fique claro. Portanto, pôs em causa toda a estrutura, digamos, jurídica internacional. Ora bem, isso, claro que invocando uma ameaça, afinal de contas, total, que é aquela ameaça que conduz à guerra imediata. Ora bem, Macron agora fez uma coisa que taticamente é discutível, nós podemos sempre discordar tudo, até porque é claro que nós sabemos que a guerra, eu já aqui disse na semana passada, eu sou um pacifista, mas sou adepto de uma paz democrática, e a paz democrática não é a pessoa pôr-se no matadouro pôr a cabeça, corta lá a cabeça, o mais depressa possível, não é essa a questão. Portanto, a questão é esta, ao direito ao legítimo de autodefesa, e acontece que Macron o que veio fazer foi uma coisa muito simples, que foi, perante um gigante como a Rússia, ele pode dizer que, no fundo, a guerra da Ucrânia ameaça tanto Paris como ameaça Moscovo. E, portanto, ele vai dizer a Europa está perante uma ameaça existencial, porque Putin, entretanto, não cessa de elevar a fasquia. Vi numa entrevista que ele deu há pouco tempo, há dias, ele ia dizer que agora, com as armas não sei quantos, para aqui e para lá, nós estamos até com muito mais poder que os Estados Unidos, que o Ocidente. Portanto, isto está a subir de tom.
Putin está a subir de tom, até porque há uma questão que eu agora quero terminar para dizer o seguinte. Há uma coisa em que a Europa se enganou. Primeiro, continuam as sanções a não surtir efeito. Porque Putin também fez uma coisa que, lá está, é a geocultura junto da geopolítica. É que isto tem muito a ver com a forma como as sociedades são organizadas. Ele organizou uma economia de guerra. E, perante uma economia de guerra, a sociedade aguenta-se, mas há uma coisa que é certa, é que a economia de guerra tem que conduzir a uma guerra. E isso é um problema que se põe à Europa também, se insistir muito numa economia de guerra só. Não pode ir só por aí. Mas acontece que, ao fazer isto, ele acaba por ser empurrado para a guerra pelas próprias circunstâncias produtivas, digamos assim, do sistema. E o povo russo está habituado, no fundo, a uma economia de guerra desde 1917-18. O que é que sucede? É que, perante isto, é evidente que Putin portanto, é um político que, de facto, tem uma visão do mundo que essa é a grande novidade, é que ele tem uma visão do mundo altamente regressiva. E, portanto, perante isto, Macron resolveu devolver-lhe uma coisa que foi dizer assim: perante a tua acusação de ameaça existencial, eu também me sinto existencialmente ameaçado. Claro, agora eu abro parênteses para fechar. Claro que ninguém sabe se Macron tem informações, serviços de informação especiais, informações ad hoc, para aqui e para lá, isso não sabemos. Mas a verdade é esta, é que é assim. Porque Putin, entretanto, é bom dizer também uma coisa, voltou a pôr tropas, agora reforçou as tropas, na fronteira com a Finlândia. E, portanto, isto é tudo uma regressão do direito internacional que é inadmissível e que não se pode admitir em nenhum lado e para ninguém, diga-se passagem, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, nem para nada. Macron usou a frase: há uma escalada por parte da Rússia e devemos dizer que estamos prontos para responder. José Faustino. Sim, sim, eu já aqui disse, independente da forma como se diz, Macron acho que agiu bem, não é? Falou a linguagem de Putin. E Putin ultrapassou todas as barreiras, todas aquelas que podemos imaginar. Eu só conheço coisa semelhante na história no Hitler, como aqui já tenho dito. E Macron tem toda a razão, quer dizer, se a Rússia ganha, a Europa perde. E os pressupostos de Putin, aquele que eu, sem querer ofender, que chama alguns idiotas úteis, defendem da paz e daquelas coisas, de ir para a paz, se eles retirarem do terreno, portanto, cedendo a Crimeia e essas coisas, e criando justificações históricas e tudo isso. É que à parte disso tudo, à parte de uma zona de dizer que há lá russos, que a outra parte não era, vou dizer uma questão de pormenor. Ele disse mais. Ele disse que a Ucrânia não tinha razão de existir. A Ucrânia era a Rússia, era uma parte da Rússia, não é? Disse isto. Portanto, e disse mais coisas, tem dito muito mais coisas. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com desculpas, seja daquilo que for. Mas ele não teve nenhum problema. Repare-se que o Ocidente tem tido bom senso. Se calhar é exagerado. Macron, se calhar, foi a pedrada no charco. Com as famosas ameaças nucleares. Já estava alguém, se calhar, até com alguma ironia, de: Sr. Putin, a gente também cá tem brinquedos desses. A gente também cá tem disso. Não assuste lá a gente. A gente tem que resolver isto, mas é como calhar, não é? Porque não se pode estar sujeito a este tipo de disposição do Sr. Putin. Portanto, o ditador imperial que dita aquilo que quer e lhe apetece. Não pode. E a Europa, agora com o problema, e não me vou alongar mais, já falado, e que vamos continuar a falar do Trump, que eu acho que ele se vai moderar se ganhar, não é certo que ganhe, a Europa tem que se despachar, tem que se aviar. Agora, não é embrulhadas como esta que está em Portugal, está bem que isto também não pesa para nada. Portugal não pesa nada, mas... Entretanto, Portugal anunciou ontem 100 milhões de euros. Sim, anunciou bem. É esse caminho, compra de munições. Pois, é esse o caminho, mas de compra e de as fazer, tem que as fabricar, que a gente sabe fazê-las. E temos que formar soldados, e temos que aplicar 2% do orçamento na defesa, que é o que está previsto. Do PIB. Diga? Do PIB, no orçamento. Tem que ser assim. É o que tem que ser feito. Porque ninguém se... Quer dizer, eu não consigo, chegado a esta altura, não consigo conceber. Há coisas que eu não consigo, não me entram. Não consigo conceber que alguém possa pensar que Putin quer resolver um problema com a Ucrânia, mais largo ou mais estreito. Não! Ele quer resolver um problema imperial com a Europa, com os Estados Unidos e por aí adiante.
E os outros que são aliados deles é só porque são aliados pontuais. É assim que... Não pode ser sozinho contra todos, não é? É assim que chegamos ao final desta revista da semana na DNFM com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias e de hoje 8 dias cá estaremos novamente. O programa pode sempre ser escutado à sexta-feira às 18 horas, sábado às 14 e quando quiserem www.dnfm.com. Tenham uma boa tarde.